Olá, seres humanos, como que estão as coisas? Já entenderam um pouquinho o que é o feedback com o vídeo anterior? E hoje eu vim falar para vocês em que momento, é uma pergunta que eu sempre recebo, uma pergunta que sempre as pessoas fazem nos cursos, né, no direct aqui do Instagram, em outros momentos da minha vida, e se perguntam, Paulo, que momento eu dou feedback? Eu dou um feedback no momento que a pessoa está tendo uma dificuldade, eu dou um feedback no momento que ela teve um sucesso sobre determinadas coisas. Em que momento? E você? O que acha? Em que momento você daria um feedback? Ou em que momento você dá um feedback? No calor do momento? Ou você espera as coisas se acalmarem, você espera as coisas acontecerem para que você depois converse com o seu colaborador? Bom, isso é relativo, pessoal, muito relativo. Depende do contexto da situação, depende do que aconteceu e depende o quanto você precisa resolver e em quanto tempo você precisa, né, tratar aquilo que está sendo conversado. Mas eu vou falar de uma maneira geral do que mais acontece, né, do que mais as pessoas fazem, de como essas coisas são conduzidas. O ideal é que você espere, né, espere o momento ideal para você conversar com o seu colaborador. Qual que é o momento ideal? Depois que ele se acalmar, né? Mas se você estiver numa situação muito grave, é importante que seja feito pontualmente naquela situação. Chame ele imediato, se tiver duas pessoas, chame individualmente, senão você vai causar uma guerra e não uma discussão, e não uma comunicação, como eu disse na situação anterior, e você não vai ter como construir algo, porque na verdade tem duas pessoas ali sendo disputando e até tendo problemas de relacionamento, se for, né, baseado no relacionamento ou numa situação que tenha dado errado e os dois têm participação nisso. Então, sempre chamem as pessoas de forma individual. É uma coisa que as pessoas falam, e eu vou falar depois para vocês, se qual é o feedback ideal, se é o coletivo ou individual. Ou melhor, se pode dar um feedback coletivo. Isso é uma outra pergunta que as pessoas me fazem o tempo todo. Mas o primeiro, como eu estava dizendo para vocês, o primeiro ponto, o momento que você deve dar o feedback, você deve acompanhar o seu colaborador, é a partir do momento daquela situação aconteceu, se tiver um calor muito grande do momento, se tiver um problema muito grande, como eu disse. Agora não tem, espere o momento ideal, entendeu? Espere acalmar. Vamos supor, aconteceu lá durante o começo do dia, uma situação X ou Y lá, chame no fim do dia o colaborador, com calma, depois que ele pensou na atitude que ele teve, porque naquele momento ele só está pensando que ele está certo, mesmo que ele esteja errado. E aí você começa a mostrar para ele o que ele poderia ter feito diferente, como ele poderia ter feito ter um comportamento diferente, né? Ou se for uma questão técnica, como que ele poderia ter conduzido aquilo de uma forma diferente, para ele entender de fato que ele teve um erro e que ele precisa se atentar àquilo para que as coisas melhorem no dia a dia. Estou dando um exemplo, né? Um exemplo entre milhares que existem, né, sobre feedback e milhares que vocês vão passar no dia a dia. Eu já passei por situações muito grande, muito diferente, de contexto que eu nunca imaginei passar. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo que eu achei bem interessante. Já aconteceu muitas coisas, como eu disse, mas esse daqui me chama sempre a atenção e eu sempre comento quando eu posso sobre ele. Eu fui chamado por um gerente porque ele não estava preparado para dar um feedback. Isso é um ponto muito importante. Esteja preparado para dar um feedback, porque não é chegar e falar e acabou, né? Porque você pode julgar as pessoas, você pode começar a julgar aquela situação e não é esse o objetivo, lembra disso? Eu falei lá, construa um feedback positivo, construa um feedback que a pessoa vai melhorar, que vai ter pontos de melhoria, e não, né, que você vai destruir a pessoa e que vai falar que ela é a pior pessoa do mundo, que ela vai ser, né, demitida e tal. Até para isso tem que ser, a gente vai falar numa outra série do GTV aqui, que para você tomar uma decisão de demissão tem que ser muito bem conversado, tem que ser alguns feedbacks acontecerem, mas deixa para daqui a pouco, aguarda aí. Como eu disse, teve uma situação onde eu fui acompanhar, eu era o gerente da área de pessoas de uma empresa multinacional e naquele momento como gerente eu sempre conduzi, né, os gerentes a não envolver o RH, ou envolver a gestão de pessoas, o departamento de gestão de pessoas em feedbacks, em situações como essa. E pronto, ele não se sentiu preparado, ele falou, não, eu preciso do seu apoio porque essa situação é muito delicada, a gente precisa construir, a gente precisa fazer com que essa pessoa entenda, né, por que ela está recebendo esse feedback e que ele de fato é construtivo para ela. Tá bom, eu topei. E fui lá conversar com essa pessoa, né, e com ele eu fui acompanhar, na verdade, conversar não falei nada, fiquei só escutando o que o gerente estava falando pro colaborador. E aí ele foi pontuando, disse que ele estava tendo problemas ali de performance, de comportamento, e aconteceu algumas coisas dentro do departamento que ele precisava melhorar. E
e que uma pessoa falou para ele não falou nomes, mas que uma pessoa falou para ele que aconteceu aquilo. Quando ele disse isso, eu sabia que aquilo ia dar errado, ia dar ruim, como a gente diz por aí. E o que aconteceu? O cara começou a pontuar ou a imaginar que determinada pessoa falou aquilo, que determinada pessoa, não, mas foi aquele fulano, não, foi esse fulano. E ele falou, não, aí começou, sabe? Na verdade, uma discussão, não começou a comunicação, e eu tive que intervir. Eu tive que dizer para ele, ó, independente de quem seja, do que seja, já tava dito, não tinha como desconstruir aquilo que foi dito pelo gerente. E eu falei, ó, independente de quem seja e do que seja, por mais que não tenha pessoa envolvida, né, eu tentei ali apaziguar dessa forma, é importante que você veja o que você tem a melhorar. O que você está fazendo hoje que está levando a essa conversa. Porque se a gente chegou a essa conversa, tem alguma coisa que precisa ser melhorada no seu comportamento, na sua atitude dentro da empresa. Então é importante que você reveja isso, que você avalie isso. Porque se você não avaliar isso, consequentemente, as decisões que a empresa vai tomar, às vezes, pode ser desfavorável a você. Então tem que ser muito claro. Como eu disse para vocês, perceberam o que eu disse para ele? Foi exatamente assim, exatamente assim. Eu fui claro para ele que se ele não mudasse aquele comportamento, e que a gente chegou até aquela conversa, porque ele tinha um comportamento que não era ideal. Então, se ele tivesse um comportamento daquela forma constantemente, se ele continuasse daquela forma, ele ia ter uma decisão, ia ser dado uma decisão, tomada uma decisão pela empresa, a qual ele não estaria mais conosco. Então ele pensou, ele avaliou, claro, depois a gente conseguiu, né, passar por cima da situação, e a questão dele para apontar alguém foi apaziguada, tá? Não resolveu totalmente não, mas foi apaziguada. Então a partir dali a gente conseguiu dar continuidade no feedback. E aí sim, a gente conseguiu fazer ele entender por que tinha que ser dado esse feedback. E por que eu estou falando nessa etapa da série dos feedbacks? Porque é o momento ideal, entendeu? A gente esperou, ele já tinha comportamentos tão bons ou comportamentos que estavam sendo ruins anteriormente. E aí o gerente, no momento, né, que ele sentiu um pouco mais preparado, por mais que ele, né, não estava tanto assim, mas ele se sentiu mais preparado, pediu meu apoio, né, como gerente, para estar ali como ouvinte e conduzir aquele feedback. Mas ele usou uma palavra errada. Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior? Cuidado com a palavra, cuidado com a comunicação, cuidado com o que você fala. Porque senão você pode fazer com que a pessoa ache que alguém disse aquilo para ele. Então nunca terceirize, isso é um outro ponto muito importante no feedback. Nunca terceirize o feedback. E como é terceirizar um feedback? Nunca diga que alguém viu, que alguém falou e que fulano fez isso e trouxe para você essa informação. Se você não sabe, se você não está na situação, se você não viu a situação, leve ela de uma forma diferente. Né? Não diga que alguém te falou. Fala que você tem percebido no comportamento dele aquilo lá. Entendeu? Agora, se for uma situação muito pontual, você tem que conduzir de uma outra forma com que ele não perceba que alguém trouxe essa informação para você. Porque senão você vai, né, ao invés de resolver um problema, você vai causar outro problema. Porque ele vai lá depois conversar com esse cara, com essa pessoa, né, com essa mulher, para poder tentar entender o que está acontecendo e por que ele foi lá falar para o gerente sobre uma determinadas situações que estava acontecendo na empresa. Então, se atente o momento ideal e a forma ideal de dar o feedback. Isso vai trazer muito sucesso para vocês, vai dar um retorno enorme e vocês vão ganhar muitas vantagens com isso. Ok? Vamos continuar, que daqui a pouquinho tem mais aqui no IGTV. Acompanha aí.